Oi, gente, tudo bem? Bom, eu já tive aqui em algumas outras oportunidades para a gente falar um pouco sobre a audiência de mediação ou de conciliação regulamentada pelo artigo 334 do CPC. Então, num vídeo, eu falei um pouco sobre a diferença entre a conciliação e a mediação. E no outro, eu falei ali sobre a obrigatoriedade ou não, né, dessa audiência, se ela se realizaria sempre ou não. Na realidade, gente, hoje eu quero fazer um apontamento aqui no seguinte sentido. Se a gente olhar o artigo 319 do CPC, lá no inciso 7 desse artigo 319, há uma referência de que o autor, quando ele for elaborar a sua petição inicial, ele vai precisar optar ou não pela colocar ali na inicial se ele quer ou não audiência de mediação ou de conciliação. É o requisito que vem estabelecido pelo inciso 7 do artigo 319. Aí o questionamento que eu faço é o seguinte: será que toda ação que a gente vai propor, nós vamos ter que fazer referência a essa audiência? Será que toda ação proposta, toda inicial que a gente vai elaborar, nós vamos ter que cuidar, cumprir o item ali do inciso 7 do artigo 319, colocando a opção do autor pela realização dessa audiência ou não, né? Bom, gente, me parece que não, na verdade. Meu posicionamento é que a gente vai colocar, de fato, observar esse requisito do inciso 7 do artigo 319, quando a gente tem uma ação de conhecimento que tramite pelo rito comum. Por que eu estou dizendo isso? Porque pode ser que você vá promover uma determinada ação e pela especificidade daquele procedimento, né, não vai haver a possibilidade da realização dessa audiência específica. É claro que o juiz, a qualquer tempo, ele pode tentar conciliar as partes, é claro que as partes podem transacionar, enfim, sempre que possível, no bojo de uma relação, mas aqui nós nos referimos especificamente à audiência do artigo 334 do CPC. Então, vamos dar dois exemplos, né? Vamos imaginar que eu vá promover uma ação de execução. Eu vou ter por base o artigo 319, que ele é o artigo que eu tenho padrão para a elaboração de qualquer inicial. Mas se a minha ação é de execução, eu tenho um título extra ali e vou promover uma ação de execução, eu vou ter que ir no CPC para verificar o artigo que fala sobre os requisitos de uma petição inicial de execução. Então, se eu vou promover essa ação, por exemplo, envolvendo uma execução por quantia, eu não vou citar o meu devedor para comparecer a uma audiência de mediação, de conciliação. Não, eu vou citar o meu executado para que ele pague aquilo que ele me deve, sob pena de penhora, avaliação, enfim, de acordo com a especificidade desse procedimento executivo, né? Então, vamos pensar quando a gente pleiteia uma tutela provisória. Vamos imaginar que a gente vai elaborar uma inicial para que o juiz nos conceda uma tutela cautelar antecedente. E aí, nesse sentido, eu vou em juízo, tenho por base o 319, elaboro minha petição bonitinha com base nele, mas eu vou ter que ir no CPC observar os requisitos específicos que envolvem ali a minha ação cautelar, a ação objetivando aquela tutela cautelar antecedente, né? Eu vou olhar o 300 do código, vou olhar o 305 e seguintes que me fala sobre esse procedimento. E aí, nos termos da lei, esse meu réu, nesse procedimento que eu estou me valendo, ele não vai ser citado também para essa audiência, não pelo menos nesse momento, né? Haverá essa possibilidade quando o pedido principal for elaborado. Mas nesse momento ele vai ser citado para responder no prazo de 5 dias, enfim, nos termos da lei, gente, considerando a especificidade do procedimento que eu tenho ali, para que o juiz me conceda eventualmente aquela tutela cautelar antecedente. Em resumo, né? Quando nós temos ação de execução, ação de conhecimento que tramite por um rito especial, né? Uma ação que objetiva a concessão de uma tutela provisória, enfim.
se eu tenho um procedimento específico ditando regras específicas, me parece um tanto quanto complicado a inclusão aí dessa audiência de mediação ou de conciliação regulamentada pelo artigo 334, gente. A ordem, o exame da OAB, né, o examinador ali, parece que ele vem seguindo também nessa mesma linha. A gente teve já uma ação de alimento que foi pedida numa ocasião em que houve que o exame lá no Rio Grande do Sul foi reaplicado, uma segunda fase. Eles não colocaram ali naquela ação de alimento, não foi considerado no gabarito o cumprimento desse item do inciso 7 do artigo 319, ele foi silente com relação a isso. Nós tivemos na última prova da ordem, né? No 26º exame, segunda fase, uma reintegração de posse, também onde nada se falou com relação a isso, porque a reintegração também tem procedimento especial. Então, me parece que quando há uma especificidade envolvendo uma ação que a gente está promovendo, ficaria um tanto quanto complicado o encaixe dessa audiência. Ela se realizaria como regra geral, ainda considerando que existem algumas exceções, sobre isso falei no vídeo anterior, mas quando a ação for uma ação cognitiva e ela tramitar pelo procedimento comum, aí nós vamos seguir bonitinho, colocar lá a opção pela realização dela ou não, de acordo com o artigo 319, inciso 7 do CPC, tá bom? Tive a impressão de que falei muito rápido, tomara que não, tomara que tenha ficado claro. Por hoje era só, pessoal. Um grande beijo e até semana que vem, se Deus quiser.